Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras, a Karen, o Joel. É um prazer estar aqui com vocês, falando de ufologia, de assuntos correlatos, né? Sempre tentando buscar alguma coisa que interaja entre o que eu acho, o que eu acredito, o que eu penso sobre ufologia, né, na minha modesta opinião, e o que o ouvinte quer ouvir, né? O que interessa ao ouvinte. E eu tenho, assim... eu tenho assim recebido muitas mensagens. Eu tenho um amigo do Facebook chamado Top Strongman Elite, né? Quer dizer, o Forte Homem Elite, ele gosta muito do assunto transhumanismo, né? E sobre transhumanismo, ET, superação da forma humana, né? A nova forma humana melhorada, a forma super-humana, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre transhumanismo e ETs. Em primeiro lugar, dizendo que transhumanismo, né, que significa, como você fala, ser transexual, transnacional, é alguma coisa que transcende, que ultrapassa. Então, a ideia do transhumanismo é uma corrente filosófica, uma corrente ideológica, que coloca que você pode, pela nanotecnologia, pela biônica, pela genética, basicamente pela tecnologia e pela biologia, por esses dois pilares, né? Pelo pilar da ciência eletrônica e pelo pilar da biologia, prolongar a vida humana indefinidamente, retardar o envelhecimento e aumentar as habilidades do cérebro. Por exemplo, o que seria aumentar as possibilidades do cérebro? Fazer o homem, por exemplo, ter um chip ligado a um computador que faça você, por exemplo, falar qualquer idioma. Ou, por exemplo, através da escultura em 3D, por exemplo, replicar ossos e órgãos quebrados. Ou pelas células-tronco, por exemplo, você reproduzir os órgãos que estão defeituosos e assim retardar o envelhecimento. Até trocar de face, né? Por exemplo, a pele envelhecida, o corpo envelhecido, né? E, por exemplo, pela nanotecnologia, por exemplo, colocar micromáquinas, por exemplo, que pudessem, por exemplo, destruir um tumor canceroso, que pudessem filtrar, por exemplo, filtrar a glicose no sangue, eliminando a diabetes, e 1 milhão de outros avanços tecnológicos que a nossa ciência prevê, né? Que estão crescendo numa média de 100% ao ano. Então, por exemplo, ao longo de 10 anos você teria medicina 1000 vezes mais eficiente do que agora, né? Então esse transhumanismo é um entusiasmo filosófico com essa evolução da genética, da biônica, da tecnologia, etc. Né? Eu estava vendo um filme, um filme sobre o tempo, se não me engano chama-se o Tempo do Tempo, é alguma coisa assim, é um documentário brasileiro muito interessante, onde tem uma entrevista com o Michael Moore, que é o chefe, um dos gurus do transhumanismo, né? E não é Moore, né? Porque Moore é um nome em inglês muito comum, mas ele chama-se Michael Moore, que significa Michael Mais, quer dizer, é um nome artístico que ele adotou, porque o nome verdadeiro dele é Michael O'Connor. Nascido em 64, quer dizer, ele tem 52 anos, eu tenho 50, então ele é bem velhinho. E a mulher dele se chama Victoria Moore, quer dizer, Victoria Mais, né? Então, assim, por exemplo, esses dois, eles acreditam muito nessa extensão da vida, até porque quando a gente chega na minha idade, a gente pensa muito na morte, né? Quer dizer, é bem natural uma pessoa na minha idade, ou na idade desse cara, começar a pensar na velhice, porque quando você passa dos 40, vem a idade do condor, né? Quer dizer, que dor aqui, que dor ali, estou com dor, né? Desde a antiguidade, o homem sempre tentou vencer a velhice e a morte, né? Os chineses, já na antiguidade, tinham o elixir da juventude, a busca do elixir da juventude, inclusive
O primeiro imperador morreu louco porque ele tomava cobre achando que ia ficar eterno. Quer dizer, um puta veneno, ele acabou enlouquecendo, ele ficou insano por coisa, pôs fogo no próprio palácio, né? Essa coisa, por exemplo, da supermente, né? Quer dizer, de uma mente humana conectada por chip a um supercomputador também é uma ideia velha. Isso não é ideia dos transhumanistas, isso não foi inventado. Aliás, isso não foi inventado nem depois do boom da computação que a gente vê nos anos 2000. Eu lembro que eu assisti um filme do Godard, que era o Alphaville, né, que deu origem ao nome do bairro aqui em São Paulo, em Barueri, Alphaville, né, que era uma ficção científica onde as pessoas eram todas controladas num mundo autoritário do futuro, uma ficção científica dos anos 60, onde elas eram controladas por um computador que era perfeito. Então não existia guerra, não existia corrupção, não existia roubo, não existia crime, não existia nada, porque todo mundo era chipado. Então tinha umas coisas engraçadas, né? Eu lembro que o filme era francês, a mulher falava assim, como ça va? Ça va bien merci, né? Ela falava assim, como ça va bien merci. Quer dizer, ele falava assim, como você vai? Ele, em vez de falar como você vai, ela não perguntava, ela falava assim, como você vai bem, obrigado. Quer dizer, porque não era possível você não estar bem, obrigado. E ela falava assim, eu também estou ótimo, obrigado. Tenha um bom dia, obrigado. Né? E aí até que o computador de Alphaville, no filme do Godard, falha, né? Uma ficção científica meio estranha, assim, ela foi de baixo orçamento, ela é meio feia, assim, de se ver. E ao mesmo tempo o Godard, que é um diretor tão estranho, tão difícil de se aceitar, de se entender, deixou o filme... Esse filme dele é mais acessível que os filmes normais do Godard. E quando eu assisti esse filme, depois chega no fim, o computador quebra, né? E as pessoas ficam assim, que nem boneco, aqueles bonecos que acaba a bateria, e começa... A gente vê uma mulher assim, batendo a cabeça na parede, assim, de um viaduto, que sem o computador eles não eram mais nada, né? Claro que isso é uma conjectura, né? Em tempos mais recentes a gente teve esse filme do Kubrick, com Spielberg, que foi o Inteligência Artificial, né? Que existia os robôs, os androides perfeitos, a mulher queria um menino perfeito, fizeram um menino perfeito para ela, que era a perfeição do mecha unido ao orga, né? Quer dizer, que você ser totalmente eletrônico. Existia a inteligência mecânica, a inteligência eletrônica, e a fusão das duas seria a fusão do mecha e do orga, mecânico ou orgânico seria a perfeição, né? Só que a humanidade se extingue antes no filme, e uns ETs do futuro chegam na Terra e encontram unicamente o menino robô funcionando e um ursinho robô funcionando, né? Quem assistiu Inteligência Artificial viu esse filme, é muito bonito, também muito, esse é muito lindo, muito emocionante, pelo menos para o meu gosto. E aí, por exemplo, fala dessa fusão. Bom, o que isso tem a ver com os ETs, né? Tem tudo a ver com os ETs, porque os ETs, a vida, vamos dizer, superior dos ETs, ou facilitada dos ETs, é a prova viva de que o transhumanismo não está errado. Que um avanço próximo da humanidade não é só o avanço natural biológico, porque a gente tem o avanço natural biológico da espécie, né? Que são as mutações. Então você passa do Australopithecus para o Homo erectus, do Homo erectus para o Neandertal, do Neandertal para o Cro-Magnon, do Cro-Magnon para o humano moderno, né? Agora, por exemplo, as pessoas já estão nascendo com menos dente do siso, eu nasci só com um, tem gente que não nasceu com nenhum, tem gente que está nascendo já com o último molar faltando, quer dizer, a boca está ficando mais estreita. De alguma forma, a natureza consegue, ninguém sabe dizer muito bem porquê, se é a vontade de Deus, se é a seleção natural, se a natureza tem uma inteligência, ou se os ETs fazem isso acontecer, que o corpo começa a evoluir automaticamente em função da necessidade, mesmo, né? Por exemplo, por que a gente nasce com menos dente do siso? Como é que a natureza sabe que não precisa mais daquilo? Né? É muito interessante a gente pensar como é que a natureza nota que não precisa mais.
né? Então, é uma coisa muito estranha. Mas, na verdade, além disso, agora existe a possibilidade do homem melhorar, né, a sua genética, do homem melhorar com micromáquinas a sua saúde e do homem regenerar órgãos pelas células-tronco. O que faria com que o limite de tempo de vida humano, que a gente conhece de 122 anos, é o máximo que já foi registrado no mundo, 122 anos, fosse quebrado, fosse possível você viver mais do que 122 anos, fosse possível viver 150, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000 anos, sabe-se lá até onde para essa tecnologia. Isso é essencialmente, por exemplo, o que os reptilianos e os Greys fazem, né? É muito estranho quando alguém me fala assim, por exemplo, de ter visto em planetas avançados crianças em grandes quantidades. Poucas crianças, poucas crianças, e normalmente essas crianças já nascem com a consciência, pelo menos no caso reptiliano, com a consciência da sua vida passada. Quer dizer, na verdade, você tem o corpinho infantil, mas a mente adulta, porque simplesmente se faz a transmissão de um corpo, vamos dizer, já sucateado, que já foi arrumado demais, para um corpo novo, semelhante, uma clonagem ou uma reprodução natural, mas feita com com toda a perfeição, né? Com todo o controle da biologia. Então, nos mundos extraterrestres, a gente sabe que existe a eugenia, que existe a seleção dos melhores genes. Eu, por exemplo, quando eu fui abduzido pelos Greys, os Greys disseram para mim, olha, você não deveria ter filho, porque você realmente tem maus genes, você tem uma construção genética deficiente que não se presta a procriar. Você no nosso mundo não teria direito a procriar. Porque não é uma questão da sua vontade, é uma questão do que você está passando, né? Então, por exemplo, se você tem propensão a certas doenças, que no meu caso obesidade, pressão alta, males respiratórios, asma, apneia, eu tenho tudo, né? Assim, que se pode ter aos 40 anos de idade na parte respiratória e vascular, né? Eles falaram assim, isso antes de eu manifestar, eles já falaram, você não deveria ter filho nunca, você não presta para procriar. Ó, tem asma crônica, né? Então, por exemplo, os seres já falam, lá por exemplo, existe uma melhoria constante do biológico, né? Então, por exemplo, os reptilianos vivem milhares de anos, e quando o organismo deles vai sendo consertado por clones, por células-tronco, por enxertos de vários tipos, quando não dá mais, simplesmente você transfere a alma, que é a consciência, para um novo corpo que passa pela infância, passa pelo estado embrionário e tudo mais, mas só que você já nasce com toda a consciência. Então eu sei onde vai dar essa transhumanidade, né? Vai dar numa forma de vida parecida com a dos Greys e dos reptilianos, né? Entendeu? Quer dizer, só que aí, por exemplo, você tem dilemas. Por exemplo, na nossa sociedade terrestre, né, você vai aumentar a desigualdade social com isso, porque os pobres não vão ter acesso a essa supermedicina. Então os ricos vão ser imortais, vão consertar órgãos e tudo mais, e os pobres vão morrer à míngua, como sempre foi, né? Porque aí você vai ter a desigualdade social na medicina. É como hoje, por exemplo, você tem certos tipos de câncer que só se você tiver muito dinheiro você trata, né? Então, você tem acesso a sírio-libanês, que nem o Lula lá, tal, entendeu? Você pode se tratar, caso contrário, você morre na fila do SUS, né? Só que no futuro existe uma tendência dessa distância aumentar na sociedade humana, porque aí, por exemplo, você vai ter pessoas que podem viver 300, 400, 500 anos, 1000 anos, sei lá, com corpos maravilhosos, jovens, lindos, enquanto que os pobres vivem a vida natural de um humano. Então vão existir duas espécies humanas, vai existir uma espécie superior, né, o que o Nietzsche falaria de Übermensch, né, o super-homem, e vai existir o homem, que vai ser o pobre. Ele é simplesmente humano, né? Isso é bastante injusto, bastante terrível, e uma tendência. Aí, por exemplo, eu fico pensando naquela coisa dos Illuminatis, né? Por exemplo, talvez por isso a urgência da redução populacional, para diminuir essa camada porque essa medicina ela seria extremamente
essa medicina, essa super medicina, ela seria extremamente cara e para você dar isso para todo mundo seria impossível, né? Então você vai criar mais um fator de elitismo, né? Onde, por exemplo, mais bilhões de pessoas que já passam fome, já estão sujeitos à guerra, à miséria, não sei o que, também vão ter vida curta e vão assistir outras que nascem perfeitas, sábias, lindas, como os ETs, né? Então você vai ter um paraíso na Terra e um nada em volta. Isso me lembra muito um outro filme de ficção científica, também de 1974, o Zardoz. Esse filme é muito raro, pouca gente conhece, Z-A-R-D-O-Z, Zardoz, com Sean Connery e a Charlotte Rampling, que eram os imortais viviam os ricos e os cientistas tinham vindo que o mundo estava acabando e eles construíram uma bolha, né? Eles eram imortais e viviam numas bolhas chamadas de vortex, onde eles viviam uma vida maravilhosa, linda, perfeita, e exploravam os humanos comuns que ficaram do lado de fora, né? E que não tinham acesso àquilo, então os humanos comuns cultivavam e eles ainda criaram uma religião de matadores que matavam os humanos comuns para aquela população de humanos comuns não crescer a partir de um certo limite e não ficar forte, né? E não poder se rebelar. Então, assim, os que viviam fora eram nada, viviam numa miséria absoluta, trabalhando como escravos para aquela religião assassina, né? Que era o Sean Connery, no caso era um representante, e aí ele acaba entrando por acaso no Vortex e ele descobre que ele estava sendo também explorado, né? Porque ele fazia aquelas coisas horrorosas e não sabia que era para sustentar aquela gente que vivia naquela bolha se aproveitando deles, né? Então, por exemplo, a injustiça pode aumentar bastante com esse salto tecnológico, né? É praticamente impossível dizer o que vai acontecer com a Terra nos próximos 100 anos. A gente está num ponto muito crucial. Acho que nem os ETs sabem o que vai acontecer, porque a gente está num ponto muito crucial da evolução, né? Onde está se juntando muitas coisas, muitas idiosincrasias, né? Os contrastes de religiões, os contrastes de culturas, os contrastes de ideologias, um avanço científico muito rápido, né? Por isso que eles não deixam mesmo a gente ir para o espaço, não vão deixar mesmo, pode ter certeza disso, né? Mas é uma reflexão interessante, por exemplo, essa transhumanização. Por enquanto, né, para o menino que falou para mim que gostava disso e tal, por enquanto ainda é bastante ficção científica. Eu sei que, por exemplo, que meu corpo está degenerando, que provavelmente não vou ver isso. Eu vou ficar velho e vou morrer. Como foi minha avó, minha bisavó, só que talvez um pouco... Tudo bem com o controle da hipertensão e tudo mais. A gente hoje em dia dura mais um pouco, mas não... Seria um paliativo em comparação a essa coisa que o transhumanismo oferece. O transhumanismo é uma coisa que vai fazer sentido daqui a 20, 30, 40 anos você vai ter essa superação do transhumanismo. Quem é jovem agora talvez venha a conhecer, né? Mas que se realmente aproxima muito mais a humanidade da felicidade, né, da bem-aventurança que vive os ETs, eu tenho certeza disso, que os ETs vivem mais ou menos num estado trans-ET, né? Tá bom? Essa é a minha opinião sobre transhumanismo pro Top Strong e espero que vocês tenham gostado. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.